Muito bem, Veckers, bem-vindo à nossa última Constituição, porém esse não vai ser o último vídeo da série. Hoje nós vamos tratar da Constituição chamada de Cidadã, a Constituição de 1988, e que ainda vigora hoje em dia no Brasil. Como a gente repetiu muitas vezes aqui, essa é a Constituição mais longeva, a mais longa do nosso país, completando 30 anos neste ano de 2018. E eu digo para você que esse não será o nosso último vídeo, porque a minha intenção seria fazer mais um vídeo estabelecendo uma conclusão, tá legal? Então ainda na semana que vem a gente volta e eu gostaria de deixar aqui algumas dicas de bibliografia, um balanço a respeito desses 30 anos da chamada Constituição Cidadã. Dessa forma a nossa playlist fica completa. Então bora pegar papel e caneta e vamos pra cima! De costume, inicialmente eu vou estabelecer aqui algumas coordenadas demográficas, alguns números que podem dimensionar melhor o que é o Brasil dos anos 80, o Brasil que está chegando no final do século XX e estabelecendo essa Constituição que marcou a nossa abertura democrática, que deu início à nossa chamada Terceira República. Lembre-se vocês que a nossa Primeira República é a tal República Oligárquica, a Segunda República, também chamada de populista, é aquela de 45 para 64, que dura 19 anos, e agora efetivamente nós temos uma vida republicana relativamente estável, que chega aos seus 30 anos de idade. Então, se vocês me permitem, como sempre, as estatísticas eu gostaria de ler para a gente poder ter uma referência mais segura a respeito desses temas. Em números globais, o Brasil passou de 52 milhões de pessoas em 1950 para cerca de 164 milhões de pessoas nos anos 90. E decisivamente, na década de 90, o Brasil se torna um país urbano, principalmente urbano. Então vocês podem ver que nós triplicamos o nosso volume demográfico, digamos assim. Ao mesmo tempo, a distribuição entre homens e mulheres continua sendo paritária, ou seja, 1 para 1. Por sua vez, nós temos uma novidade que vai bater em cheio nessa Constituição de 88. É o fato das pessoas declararem a sua cor, raça ou etnia, como está escrito no IBGE, ou seja, se autoafirmarem brancas, negras ou pardas. E nos anos 80, nós tivemos a maioria das pessoas se declarando brancas, cerca de 54%. Já os que se afirmavam pardos eram de quase 40%. Vale chamar atenção para esse fato rapidinho, porque no IBGE de 2010, esse IBGE de 2010 ele apontou ainda um crescente número daqueles que se autoafirmam pardos e pardas. Isso diz muito a respeito das questões étnicas em nosso país. De alguma forma, dizem alguns antropólogos estudiosos que o brasileiro e a brasileira têm resistência a categorias raciais sólidas, ou seja, ser branco ou ser preto. No nosso caso, o índice de número de pardos aumentou consideravelmente ao longo do século XX. Mas a gente deixa isso para uma próxima playlist, para uma próxima série. Por último, para fechar essa introdução, além disso nós éramos uma população jovem, sendo quase a metade da população com menos de 20 anos de idade. Um último detalhe que é importante a gente levar em consideração é que durante os anos 40, nossa taxa de fertilidade era de aproximadamente 6 filhos, e esse número caiu para 2 filhos nos anos 90. Isso diz muito a respeito da nossa pauta de costumes, porque afinal de contas, hoje nós estamos chegando praticamente na segunda década do século XXI, ou seja, em 2020, com um número cada vez menor de jovens, a população economicamente ativa está diminuindo e o número de velhinhos e velhinhas, ou seja, pessoas idosas ou então da melhor idade, como queiram, está aumentando cada vez mais. E isso definitivamente impacta a nossa pauta de costumes, questões como aborto, questões como a noção de família e, evidentemente, questões ligadas à reforma da Previdência. Então esse é o nosso cenário estatístico numérico para a gente poder seguir adiante e tentar entender o que é essa chamada Constituição Cidadã. Para a
gente poder acessar a nossa Constituição de 88, é preciso levar em consideração que o nosso processo de distensão política, ou seja, a nossa abertura, a nossa saída da ditadura em direção à democracia, ela é reconhecida como um processo lento e gradual dirigido de cima para baixo. Ou seja, por mais que a gente leve em consideração, né, as decisivas participações graduais da sociedade civil ao longo dos anos 70 para os anos 80, a gente tem que levar em consideração que um dos modelos fundamentais para essa abertura política foi o famoso Pacto de Moncloa. E esse Pacto de Moncloa foi aquele que moderou a abertura na Argentina, né, no ano de 83, e também a abertura no Chile no ano de 1988. Isso significa dizer que houve um dirigismo, né, por parte das elites burocráticas para poder evitar grandes atritos sociais e até mesmo para conseguir um grande conserto, ou seja, uma grande coalizão, um grande consenso em torno da anistia, né, do perdão político. Afinal de contas, crimes contra a humanidade foram praticados em todos os regimes militares. O que importa para nós, mais uma vez, são as charges. E dessa vez, particularmente, as charges do Enfio. Saca só, enquanto eu faço uma leitura aqui, uma interpretação com vocês. Ambas charges caíram na prova da Unesp de 2012. Como se vê, é uma questão dissertativa. Na charge da esquerda, nós vemos uma grande multidão com cartazes dizendo quero votar, o voto é nosso, as diretas já, e um guarda em minoria dizendo voltem para suas casas, o povo é ilegal. A charge faz uma referência às ações populares que defendiam o voto direto já em 1985, coisa que não ocorreu. Por sua vez, à direita nós vemos a bandeira do Brasil com os dizeres, né, da Constituinte e uma série de pessoas trabalhando, construindo essa Constituição / esse país simultaneamente, o que faz referência a um processo da Assembleia Constituinte no ano de 1988. E aí, o seu enunciado diz: as duas charges foram publicadas em jornais brasileiros durante a década de 80. Identifique as campanhas que elas apoiaram e caracterize o significado, os resultados dessas campanhas. Então, como você pode ver, ambas charges fazem referências a distintos momentos políticos dos anos 80. Em primeiro lugar, como a gente disse, o ano de 1985 e depois o ano de 1988. Nesse meio tempo, nós tivemos, em novembro de 1986, as eleições legislativas, aquelas que compuseram tanto o nosso Congresso quanto o nosso Senado. E uma coisa decisiva no ano de 86 é que elas repetiram o padrão das eleições de 1982. Aquelas haviam sido para os governantes dos estados. E ambas constituições deram um peso significativo a um partido central nesse processo de abertura política, que é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que hoje em dia trocou sua legenda para, novamente, MDB. A gente ainda vai falar muito a respeito desse partido, não somente nessa aula, mas também em outros vídeos que nós temos aqui na playlist. O que importa para nós, então, é que, uma vez eleito, né, esse corpo legislativo a partir de 1986, nós vamos ter 19 meses de trabalho e esses 560 parlamentares serão conduzidos pelo senhor constituinte, o Ulisses Guimarães, do PMDB. E juntos eles vão escrever essa Constituição, que é chamada de cidadã. Isso significa dizer que ela vai, de alguma forma, conciliar o aparato fiscal do Estado com as suas funções sociais. E aí, como sempre, se vocês me permitem, eu gostaria de destacar aqui algumas novidades que a Constituição trouxe e, à medida que isso acontecer, a gente vai tomando nota. Olha só, de alguma forma essa Constituição tem algumas semelhanças com aquela Constituição de 1946, pois, afinal, nós tivemos o retorno do federalismo, isto é, as autonomias dos municípios, estados, junto da União Federativa. Nós tivemos a volta do presidencialismo, com uma eleição regulada pelos 2 turnos nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. O nosso voto é majoritário, isso significa que o sujeito é eleito com metade mais 1, portanto já ascende ao cargo. O voto, mais uma vez, voltou a ser secreto e universal.
aos maiores de 18 anos e facultativa aos maiores de 70 anos. E um detalhe muito importante que a gente tem que levar em consideração é que houve a extensão pela primeira vez do voto aos analfabetos. Isso é uma coisa que vai definitivamente fazer do Brasil uma democracia de massas, ou seja, insere uma multidão, dá um peso demográfico muito forte ao processo eleitoral. Houve fortalecimento do poder judiciário independente do executivo e do legislativo. Lembre-se, mais uma vez, nós estamos saindo de uma ditadura militar. Houve a criação de MPs. Isso significa medidas provisórias, né? O que permite ainda, né, ao executivo baixar leis que têm uma eficácia, digamos, imediata. Houve a ampla garantia dos direitos fundamentais descritas na Carta antes das funções do Estado. Então, leia-se habeas corpus, liberdade de expressão, direito de ir e vir, os famosos direitos civis, aqueles teorizados por John Locke lá nos 1689, né, na Bill of Rights. Eles então estão em evidência. Isso significa que nós temos a Carta Constitucional para nos defender do Estado, tá certo? Acabamos de sair de uma ditadura militar. E depois, por fim, houve os temas ligados à assistência social e aos direitos sociais. O que isso quer dizer? Estatuto da Criança e do Adolescente, o PROCON, né, o Código de Defesa do Consumidor, a demarcação de terras indígenas, o estabelecimento do racismo como crime. Todos esses fatores são significativos e fundamentais para poder consolidar a nossa democracia. É claro que a gente não pode deixar de levar em consideração um outro fator fundamental para a estabilidade desses 30 anos, que é a rotatividade do poder. Bom, por fim, vale destacar, mais uma vez, repetindo, né? Porque afinal de contas, estudar também é repetição, né? Estudar para o vestibular é repetir-se exaustivamente a fim de adquirir técnica. É preciso levar em consideração que a última vez que nós tivemos eleições diretas democráticas foi no ano de 1960. E a partir de agora, esse mecanismo fundamental da democracia, né, para o jogo democrático, voltou à cena. E um outro fator fundamental é que essa Constituição de 88, ela dá muita proteção ao exercício da liberdade de expressão e liberdade de pensamento. Isso é fundamental para que então a mídia, né, os órgãos de mídia, a época, né, a rádio e a TV e o jornal escrito, o jornal impresso eram os decisivos, e hoje em dia nós temos as redes sociais. Eles tivessem então as condições de exercer um papel de quarto poder, justamente para poder investigar e averiguar o funcionamento dos outros três poderes. Isso consolidou a mídia como um quarto poder em nossa democracia. É claro que junto com isso daí, a gente pode levar em consideração que chegamos aos 30 anos, mas com 2 impeachments, né, o do Fernando Collor e o da Dilma Rousseff. Nós chegamos com os 30 anos, revelando casos de corrupção como o Mensalão e depois o esquema do Petrolão, e até mesmo nesse ano de 2018 com uma intervenção federal, né, em nome da garantia da lei e da ordem, né, a famosa GLO, e um número cada vez maior de militares compondo um governo executivo, que é o governo do presidente Michel Temer. Esse cenário faz com que a gente compreenda melhor porque alguns historiadores e analistas dizem, né, que nós vivemos, na verdade, não numa democracia, mas numa situação democrática. Percebe? Bom, diante dessa situação e diante dessa playlist que nós construímos, a única e a melhor maneira de alterar essa situação em busca de uma plenitude democrática é o voto. E isso é uma coisa individual, intransferível e inalienável, ou seja, compete a mim e compete a vocês. Então, daqui por diante, a gente se encontra na semana que vem com uma conclusão, um balanço, uma bibliografia, e eu torço para que vocês tenham sucesso nos estudos e tenham de fato o esclarecimento e maturidade para conduzir as suas vidas políticas. Se vocês de alguma forma chegaram até aqui acompanhando esses vídeos, eu realmente aplaudo vocês, parabenizo vocês pela resiliência, pela dedicação e evidentemente agradeço o companheirismo
e o apoio que vocês têm nos dado aqui dentro do Vestibular em Cena. Tá legal? Um abraço forte, bons estudos, sucesso nesta vida e até logo. Tchau!